Olá pessoal, estamos começando, retomando pós essa paralisação devido à pandemia, com a disciplina tratamento de imagem. Vamos trabalhar de uma forma diferente. A turma da manhã e a turma da tarde vão estar integradas com os dois professores, no caso eu, Paulo Diniz, e o professor Elton. O professor Elton vai trabalhar nesta primeira aula com o que nós chamamos de narrativa da imagem. Como se cria a imagem, como se contar histórias, como se contar uma ideia através de imagens. No meu caso, vamos trabalhar um pouco com metodologia de criação de imagem, criação de ideias através da imagem. Então vamos trabalhar aqui com um método de como se pesquisar na internet, como se pesquisar no dia a dia, como aumentar o seu vocabulário imagético. O que seria esse vocabulário imagético? A quantidade de imagens que nós vamos aprendendo, relacionando e que vai ser importante para a nossa atividade, como elaboradores, como criadores de narrativas, através de um elemento que não é escrito. Pode até ter elementos escritos, mas no caso até da disciplina, tratamento de imagem, vamos focar nessa criação de imagens através de ideias e vice-versa. Então vamos trabalhar com essa metodologia de pesquisa imagética. Então, primeiramente, quando se fala em uma busca por uma ideia, até Elton deve concordar comigo que nenhuma ideia cai do nada, cai do céu. As ideias são elaboradas, nós vamos criando e recriando através de montagens e desmontagens do nosso conhecimento. Esse conhecimento nós chamamos de vocabulário e, no caso específico, vocabulário imagético. Então, primeiramente, quando nós temos uma ideia, um conceito a ser trabalhado, a primeira coisa que eu vou buscar são formas que estejam relacionadas com aquela ideia. Por exemplo, um conceito básico, felicidade. Felicidade não é alegria, felicidade, tristeza, sempre substantivos. Ou mesmo contar uma história. Então eu vou buscar formas que me tragam ou que para mim se associem àquele determinado objeto, aquele determinado conceito ou aquele determinado tema. No caso aqui vamos trabalhar bem básico. Então a forma é algo bruto, certo? É quase um ideal. Então temos aí três esferas, três bolas, não circunferências. Circunferência seria 2D. No caso aí nós temos a representação de um volume esférico. Na primeira através de linhas, na segunda através de texturas e a terceira através de elementos como sombra, como reflexo. Então a verde seria esse tratamento de sombra e luz. A esfera azul que nós temos aí já tem um pouco mais de textura, com reflexos. E a primeira através de linhas, que dão essa ideia de tridimensionalidade. Então a forma seria algo bruto. Então um cone, uma pirâmide, um prisma, um cilindro. Então essas formas, elas de certa maneira vão me dando subsídio para buscar que elementos eu vou trabalhar na minha ideia. A partir da forma, nós vamos dar elementos para que esta forma, estamos trabalhando com a esfera, ela ganhe outras características. Então, a partir da forma, que é esse elemento bruto, nós vamos buscar elementos que tirem essa esfera de algo que é ideal, de algo que é simplesmente um sólido geométrico, e o transforma em algo reconhecível, cognoscível para o que nós queremos trabalhar.
certo? Como eu peguei uma esfera, eu vou começar a usar como tema, por exemplo, que seria futebol, certo? Então, a partir da esfera, né, eu vou buscar elementos que me remetam ao futebol. Como vários esportes se utilizam de bola, né, então aí você tem os exemplos, né, de uma não bola, né, de futebol americano, mas uma esfera que seria a bola de vôlei, a bola de futebol, uma bola de boliche. Vejam que esses elementos que estão dispostos aqui, nós chamamos de estrutura. Estrutura são as texturas, são os elementos que pega aquela esfera, né, da forma, aquela esfera bruta, né, algo que é ideal, né, quase que abstrato, e dei uma característica que eu consiga reconhecer aquilo como isto é uma bola de vôlei, isto é uma bola de futebol. Lembrando que não é algo também muito fixo, isto que, dependendo da marca, dependendo da época, as bolas também vão variando a sua característica. Mas no caso, essa variação ela faz parte de elementos gráficos que determinam aquela esfera, seja uma bola de vôlei, por exemplo, da década de 60 para uma bola de vôlei da década de 70. Uma bola de futebol da década de 30 para uma bola de futebol da década de 80. Certo? Isso não é algo fixo. Mas a estrutura ela nos dá esta qualidade, né, de diferenciar em uma esfera elementos que são característicos do futebol, de outros esportes, né, como o voleibol, que usam a bola como referência ou como elemento do jogo, não o principal, mas pelo menos elemento do jogo. Então nós temos aqui o que seria a bola de vôlei e uma bola de futebol, como disse, demarcadamente. Essa bola de voleibol certamente década de 70 e 80, a bola de futebol década de 70, né? Embaixo há uma bola de basquete e uma bola de tênis, certo? Veja que os elementos eles são trabalhados, nós reconhecemos aquilo, né, como um determinado esporte. No caso, à esquerda uma bola que seria de beisebol e à direita uma bola de bilhar, bola de sinuca. Então esses elementos eles vão denotando, eles vão amarrando mais ainda aquele elemento, a esfera, a bola, para o universo que eu quero trabalhar, que no caso, né, seria o futebol. E a partir daí eu vou buscando outros elementos que não só a textura, mas que fazem parte, né, do meu conhecimento sobre aquele determinado objeto que eu quero trabalhar, o tema. Então não é uma fórmula, certo? É um método de selecionar imagens, buscar elementos, buscar referências sobre um determinado tema, um determinado conceito, uma determinada ideia que eu quero trabalhar. É como se, antes de pensar em o que é que eu vou fazer, eu preciso saber que elementos fazem parte daquilo que eu quero trabalhar. Estamos trabalhando aqui num elemento bem simples, que é a esfera, da esfera uma bola, a bola de futebol, e a partir daí eu vou criando outros elementos que estão associados a essa ideia de futebol. Certamente esta bola, né, que é a chamada Texat, foi utilizada na Copa de 74, né, que praticamente virou um símbolo do futebol. Hoje ela não tem tanta referência quanto as outras bolas que a cada ano foram utilizadas em Copa do Mundo, ou algumas marcas foram colocando seus elementos, certo? Mas essa estrutura é o que tira aquela ideia meio que abstrata, né, da bola, né, da esfera, e ela traz para o tema, o campo que eu quero trabalhar. Então a gente tem a forma, a estrutura, e a partir da estrutura nós temos a função. O que é a função? Quais os elementos, além da bola, que me trazem referências ao futebol?
Então, cores, formas de estádio, formas de texturas de camisa de clube. E aí fica uma infinidade de referências que a gente vai buscar. Entenda-se por função, certo? Uma simbologia, né? Quais símbolos eu uso além desta estrutura, ou a partir dessa estrutura, cor, textura, né? O que é que define, né, aqueles elementos para o meu universo. Eu vou ampliar e buscar imagens que tornem aquele elemento algo social, algo cultural, algo artístico, no sentido de que eu estou criando uma narrativa, eu estou criando uma história, né, uma genealogia dessa bola dentro do universo do futebol. Pode ter outros elementos? Com certeza, certo? Pode usar N elementos ligados ao futebol. Aqui eu utilizei a cor verde, o elemento branco, né, da marcação do campo, né, a bola específica, certo? E aí nós temos essa função. Entende? Função não é algo mecânico, mas algo que eu tenho, né, através do vocabulário, a capacidade de escolher e definir que sentido eu quero para aquele objeto, certo? Que sentido eu quero para aquela narrativa da imagem. O que é que eu quero contar com isso? O que é que eu quero falar com isso? Mostrar através das imagens. Então, daquela bola, né, da estrutura, eu já crio outros elementos dentro do universo ligado ao futebol, que é o tema que eu estou usando como exemplo. Aí já temos outra referência de bola, mas veja que mantém ainda o padrão, né, dos pentágonos e dos hexágonos. E por fim, né, os três elementos que para mim eu escolheria para trabalhar. Isso não é a imagem final, mas são os elementos que eu vou trabalhar. Veja que o verde é uma grama, né, o branco é uma faixa que determina limites do campo, e a bola como o elemento central que eu escolhi neste exemplo para trabalhar. Então, a partir de uma forma, nós criamos ou buscamos elementos que nos deem apoio, né, nos deem sustentação para criarmos uma estrutura. Essa estrutura é aquilo que deixa né, o elemento que eu quero trabalhar em pé, né, o que é que faz com que uma esfera seja uma bola de gude ou seja uma bola de basquete, né? Aquele pedaço de madeira ele seja um barco, né, seja uma jangada, seja uma prancha de surf antiga, certo? Então, a partir daí nós temos esta sequência, ou pelo menos este caminho a ser trilhado. Inicialmente o conceito, né, que é a ideia, que é o tema. No caso da disciplina, a gente vai trabalhar associado com a disciplina de Felipe, que é interatividade gráfica, ou web design, desculpa. Então vocês vão elaborar um site, né, que tem um conceito, tem uma pessoa por trás, tem uma empresa, tem o que for, o seu próprio portfólio, que seria o tema. E como é que você vai trabalhar esse tema? Como você vai se apresentar para como imagem? Então, a partir do conceito e da ideia tema, a gente faz uma pesquisa imagética, e aí vai no Google, vai na revista, vai a arte ajuda muito a gente a isso, né? Quadros, teoria da arte, livros de história da arte, né? Porque trabalha muito com o visual, não assim, resumindo a isso, mas nos dá muito subsídio. A partir daí, nós vamos escolher alguns elementos a trabalhar. Essa escolha a gente chama de vocabulário imagético. Ou seja, eu crio, né, eu vou buscar uma pá de coisas
mas depois eu vou escolher, pensar elementos daquela pesquisa para o meu trabalho visual, para aquilo que eu quero fazer. A partir desse vocabulário, nós criamos uma narrativa, né? Nós construímos o sentido dessas imagens. Aquela coisa da bola, né, do campo, e do campo criasse todo um elemento além da bola de futebol. Do exemplo que a gente tinha tido. No caso aqui, vamos fazer uma atividade e vamos dar um tema. A partir deste tema, temos essa pesquisa, né, de imagem, que eu chamo de pesquisa de vocabulário. A pesquisa, né, deste vocabulário, ela pode ser feita em várias formas. As duas que destacam são, primeiramente, a WebQuest. WebQuest é uma forma de busca na internet, né, o termo foi pensado na década de 70, se não me engano, que significa uma pesquisa pela web. Então nós vamos buscar sites, site de busca, imagens, né? Vamos tentar o máximo possível ter referências para aquela coisa que eu quero fazer, né? Para aquela imagem que eu quero fazer, para aquela narrativa que eu quero construir. A outra é um levantamento de imagens pura e simplesmente, não só na web, mas em revistas, em jornais, parte gráfica, sempre trazendo, né, elementos da imagem, ou de textura, ou de cores, que vão me auxiliar no processo. Então tudo isso é para quê? A gente não acha que qualquer marca, qualquer site, qualquer peça gráfica, as pessoas, né, simplesmente saem do nada. Há todo um processo, há toda uma referência, há toda uma pesquisa. E quanto mais você pesquisar, e quanto mais elementos gráficos, quanto mais essa amplitude de vocabulário, mais fácil vai ser para vocês manipularem esses signos, essas imagens e os seus significados. E aí, finalizando, vamos às nossas tarefas. Certo? Nas próximas lâminas, eu e Elton vamos passar a tarefa para vocês, para trabalhar tanto com essa metodologia, pesquisa de imagem, como já criar um sentido para ela, já elaborando para a disciplina do web design como isso se comportaria em um site, né? Como isso se comportaria em uma plataforma que precisa passar informação, e essa informação ela é em grande parte através de imagens. Até lá!